Ok, estamos então a falar sobre as funções e vimos então no último vídeo qual é a diferença entre um valor passado por valor ou um valor passado por referência para uma função. Ficou por dizer, por exemplo, que nós podemos, por exemplo, aqui nos parâmetros, fazer isto, podemos adicionar outro tipo de variáveis que não são por referência e, portanto, neste caso, se eu aqui tiver uma variável int s igual a 100, eu posso imediatamente passar aqui a variável do tipo s e se eu mandar executar este código, apesar de ter aqui uma variável do tipo referência, isto é, inteiro passada por referência e depois uma variável do tipo int que não é passada por referência, este código é perfeitamente válido, ok? Da mesma forma que eu posso também utilizar, neste caso, definir a variável no início da minha função. E neste caso terei que trocar aqui o s para o início e, portanto, isto é também válido. Portanto, não há nenhuma obrigatoriedade de definir os parâmetros por referência no fim ou no princípio da definição de parâmetros da função. Portanto, cá está, o código continua a ter exatamente o mesmo comportamento. Uma coisa que nós não nos podemos esquecer é o seguinte. Primeiro, não podemos, por exemplo, definir int a e depois ref int v e aqui alterar os valores. É evidente que isto nunca irá resultar, uma vez que a sequência de definição dos parâmetros tem que ser rigorosamente cumprida. Mesmo que eu tivesse, por exemplo, aqui uma variável do tipo string s, e neste caso nada disto que aqui está faz sentido, e vamos trocar aqui valor para valor string. Eu, se quiser colocar valor em primeiro e depois s em segundo, reparem que isto não é permitido. Para já, porque está aqui o int, eu tenho que passar a string. Isto não é permitido. Porquê? Porque eu estou, na prática, a alterar o valor, ou melhor, a alterar a sequência da definição dos parâmetros. E, portanto, eu terei que trocar, neste caso, o s para o início da minha chamada à função. E aqui tudo muito bem, ele iria ser executado, haveria aqui obrigatoriamente um erro, porque eu estive a mexer aqui na minha função, tudo correto, não há problema. Um outro aspecto que nós não nos podemos esquecer nunca, e esse sim é uma obrigatoriedade, é o facto dos parâmetros com valores definidos por defeito terem obrigatoriamente que estar sempre no fim da definição dos parâmetros da função. Isto é, eu não posso colocar, por exemplo, isto, int b igual a 10. Isto não é possível. Eu vou aqui definir até um valor, por exemplo, int b igual a 1, e se eu colocar aqui b, reparem o que é que acontece, há aqui um erro. Porquê? E ele diz-me, optional parameters must appear after the required parameters, isto é, os parâmetros opcionais só podem aparecer no fim dos parâmetros que não são opcionais, e neste caso eu teria que eliminar daqui este dado e colocá-lo aqui, int b igual a 10, e depois poderia adicionar a quantidade de outros parâmetros que eu quero, desde que eles tenham todos valores por defeito definidos, porque eu não posso colocar, por exemplo, int h igual, ou melhor, int h, por exemplo. Cá está o mesmo erro, isto é, este parâmetro, uma vez que já tem antes dele um parâmetro com um valor definido por defeito, este obrigatoriamente também terá que ter um definido por defeito e, portanto, isto aqui já é possível de ser executado. Ok? Isto é extremamente importante ter sempre em conta quando utilizamos as funções e, neste caso, por inerência, quando utilizamos métodos definidos para as nossas classes.